Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão conectados conosco para mais esse tempo de comunhão com o Senhor. Que Deus edifique e abençoe a sua vida nesse tempo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículos 12 até 16, onde ele diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Hoje, muitas igrejas cantam uma canção que fala que os leões não podem paralisar a igreja, o Coliseu não pode paralisar a igreja, a perseguição, mortes, violência, nada pôde paralisar a igreja primitiva. Os cristãos permaneceram de pé. Pedro, ele fala no nosso texto exatamente a respeito da possibilidade ou da realidade de perseguições no meio da igreja, tanto no tempo em que ele exercia o seu ministério, como também apontando para o futuro. Em outros textos nós também temos palavras, o próprio Jesus nos alerta de que quanto mais nós chegássemos ao final dos tempos, maior seria a possibilidade de perseguições, de oposição à igreja. Então, a grande pergunta é: até onde a igreja hoje está preparada para enfrentar situações mais difíceis? Quando nós olhamos ao redor, nós percebemos que o cerco vai cada vez mais apertando a igreja. Vemos gradativamente oposição, rejeição, ideologias contrárias que visam exatamente paralisar a igreja e, se possível, fazer com que as pessoas abandonem a sua fé e vivam a sua vida distantes do Senhor. Por isso eu estava meditando nesta palavra do Senhor, nessa palavra do apóstolo Pedro, que foi discípulo de Jesus, que acompanhou Jesus, que viveu o início da igreja, que, enfim, experimentou toda aquela realidade naquele começo, que certamente não foi fácil, porque Atos dos Apóstolos, especialmente, nos registra as dificuldades, as lutas que ocorreram e de como a igreja se posicionou para não ser paralisada, para cumprir o seu papel, para levar o evangelho redentor de Jesus Cristo até os confins da terra. Por isso, Pedro ele fala aqui sobre perseguição, e eu queria pensar alguns ensinamentos desse texto para trazê-los à nossa realidade hoje, para levar cada um de nós a uma reflexão, para a gente poder realmente determinar onde a gente está, poder descobrir onde nós estamos e talvez entender decisões que temos que tomar para que a gente esteja preparado para o que der e vier, seja lá o que for. Primeira coisa que Pedro fala aqui é que perseguição, que oposição, ela põe em prova a nossa fé. Todo tipo de tribulação é uma prova para a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé será provada. Já no Velho Testamento, o salmista Davi diz no Salmo 11, versículo 5, o Senhor
põe à prova o justo. Então a Bíblia sempre alertou que aquelas pessoas que se dispõem a viver a fé cristã, elas serão provadas, passarão por situações difíceis para que possam realmente avaliar a sua fé e para que possam se posicionar cada vez mais ao lado do Senhor e da vontade de Deus para a sua vida. A igreja primitiva, ela se estabeleceu e cresceu no meio de uma tremenda perseguição. Muitas perseguições, cristãos sendo mortos, sendo presos, enfim, sofrendo uma oposição tremenda da parte tanto dos religiosos como dos próprios romanos, que também rejeitavam o próprio evangelho. Então, se nós olhamos aqui o nosso texto e talvez agregamos alguns outros textos, qual o objetivo das tribulações? Um deles é nos fortalecer para entrar no reino. Aqui Pedro diz, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Todos nós cremos que um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja e de que nós entraremos na glória. E a tribulação, a prova, ela visa exatamente nos fortalecer para que nós permaneçamos firmes, para que quando esse dia chegar, nós recebamos esta herança. Possamos estar com o Senhor e desfrutar então uma nova realidade, totalmente livres de todo e qualquer tipo de prova, de problema ou de perseguição. Um segundo objetivo da provação é para que nós sejamos pessoas perseverantes. Paulo fala em Romanos 5, no versículo 3, de que a perseguição ou a provação, ela gera perseverança. O alvo de Deus é fazer de nós um povo perseverante, isto é, um povo forte, um povo realmente experiente, um povo determinado, um povo que não se abate de jeito nenhum. Vamos ser perseguidos, vamos ser insultados, vamos ser provados, mas se nós sempre de novo estivermos conectados com o Senhor e ficarmos firmes, nós vamos nos tornar cada vez mais perseverantes. Essa perseverança vai cada vez mais se fortalecer em nós. E, aliás, a palavra de Deus diz que aqueles que perseveram até o fim herdarão o prêmio. Aqueles serão salvos. Jesus falou isso. Então a perseverança é uma virtude essencial ao cristão, porque nós vamos sofrer oposição, nós vamos ter lutas de toda sorte, e o alvo de tudo isso, Deus vai trabalhando para fazer de nós pessoas mais resistentes, mais perseverantes, que não se deixam abater de forma alguma, mas sobrepujam toda a oposição e permanecem inabaláveis. E ainda um terceiro objetivo que nós encontramos na palavra de Deus é que a tribulação, ela gera paciência. Temos que ser extremamente pacientes, não podemos explodir, não podemos jogar tudo para o ar, que é muito comum quando você é bombardeado de todos os lados, quando sempre de novo pessoas se opõem, tentam prejudicar você. Deus quer trabalhar a paciência, porque nós temos que pegar uma linha e perseverar naquela linha de caminhada sem perdermos a paciência, focando o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé e sabendo, e claro, experimentando que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé em toda a situação pela qual nós venhamos a passar. Por isso, é tão importante que nós compreendamos os objetivos da provação, das tribulações, porque quando nós entendemos, nós vamos sempre nos posicionar corretamente, vamos reagir da forma adequada e vamos ser abençoados.
nunca vamos ser prejudicados ou derrubados. Pelo contrário, seremos fortalecidos. Por quê? Porque estaremos focados no Senhor, compreendendo qual é o projeto de Deus através de todas essas coisas na nossa vida. Segundo ensinamento, aqui nesse texto que eu queria destacar, que a aprovação nos faz coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pedro fala sobre isso. Diz, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Eu quero dizer para você que isso aqui não é muito fácil, não. É ter a visão correta, é ter o entendimento certo. Paulo, várias vezes, escreveu nas suas cartas do seu privilégio de poder completar os sofrimentos de Cristo. Ele entendia que se o seu Senhor havia sofrido, como ele não sofreria por causa do Evangelho e por amor a esse Senhor que havia perdoado os seus pecados, que havia transformado a sua vida, que o havia levado a uma nova realidade de existência. Então, a Bíblia nos fala de que é um privilégio ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali tudo que Jesus passou durante o seu ministério, de como ele foi perseguido. Aliás, desde criança, já Herodes mandou matar todas as crianças porque queria matar o rei dos judeus. E quando ele foi crescendo, perseguição de toda ordem, no seu ministério, os religiosos, os soldados, os romanos, muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades. E Paulo, aliás, Pedro, ele fala sobre isso e diz que nós, quando passamos por tribulações, nós somos coparticipantes desses sofrimentos. O nosso Senhor, para realizar a obra da nossa redenção, para trazer reconciliação a cada um de nós, ele sofreu, e ele sofreu calado, e foi até o final, porque entendia que era a única alternativa para resgatar as pessoas e para atrair os perdidos para o Deus Todo-Poderoso. Por isso, é tão importante que a gente tenha esse tipo de entendimento, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Agora, é claro, isso é por um tempo determinado, porque, como eu já disse antes, virá o tempo em que o Senhor virá e nós receberemos a herança das suas mãos, seremos livres de todas essas coisas e então desfrutaremos na companhia do Senhor uma realidade de vida que não dá nem para descrever hoje com palavras humanas. É algo maior do que aquilo que nós conseguimos entender e descrever hoje com as nossas palavras. É para lá que nós olhamos. Esta é a nossa fé. É por isso que nós perseveramos e prosseguimos, porque nós temos promessas e cremos que essas promessas se cumprirão plenamente na vida de cada um de nós. Por isso, alegre-se, é o que Pedro diz, alegre-se na medida em que você é coparticipante do sofrimento de Cristo. Dê graças a Deus, porque você está no caminho, porque você está conectado com o Senhor, porque de fato Jesus é Senhor da sua vida. Você é um privilegiado, você é uma pessoa abençoada, porque Jesus é Deus e é Senhor da sua vida. Um terceiro ensinamento que eu quero extrair daqui é que tribulação é evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedro, ele fala sobre isso. Vocês são bem-aventurados porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia! Tremendo isso, não é verdade? Sabe, quando eu passo por tribulações, quando pessoas se opõem a mim, quando pessoas me insultam por causa da minha fé, é porque eu estou no caminho certo, porque eu estou conectado com Deus verdadeiro, e isso incomoda as pessoas, faz com que as pessoas se levantem contra mim, tentem de todas as formas me remover deste caminho.
mas é o Espírito de Deus sobre nós que nos permite permanecer firmes, perseverar neste caminho. É um sinal de que há uma presença em nós que nos habilita para vivermos a vida da maneira como o Espírito Santo quer. E se nós olharmos nas Escrituras, o que o Espírito Santo realiza, ele é precioso, ele é extraordinário. Por exemplo, o Espírito Santo em nós nos impulsiona para uma vida de santidade. O Espírito Santo, é claro, ele vai gerar santidade no nosso coração. Quando Paulo escreve, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz no versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se você viver no Espírito, você subjugará os desejos da carne. Portanto, você viverá uma vida de santidade. Por isso também, nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo, ele fala do fruto do Espírito. E ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo conclui dizendo que contra essas coisas não existe lei. Então, quando o Espírito de Deus repousa sobre nós, ele vai nos conduzir nesta vida de santidade. Esse fruto do qual Paulo fala vai ser uma evidência natural da nossa vida, porque o Espírito vai gerar isso em nós e nós vamos manifestar isso nos nossos relacionamentos em todo o tempo e em todo lugar. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos confere ousadia para testemunhar. É o Espírito em nós que vai nos mover a nós darmos testemunho da nossa fé. Jesus diz lá em Atos 1:8, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito em nós nos faz testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós somos pessoas bem-aventuradas, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Se estamos passando por tribulação, se estamos sendo insultados por causa da nossa fé, vamos nos alegrar, porque o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor está na nossa vida, nos conduzindo para o estilo de vida que Deus tem preparado para cada um de nós. E ainda uma terceira ação do Espírito Santo no nosso interior, ele nos assiste em todos os momentos e em todas as situações. Certamente ele vai fazer isso. O Senhor vai nos ajudar, vai nos livrar daquelas situações, né, que nos sobrevêm e que às vezes não são fáceis de suportar. Às vezes pessoas realmente são más, pessoas tentam nos prejudicar, pessoas tentam de todas as formas nos remover da nossa comunhão com o Senhor, perturbar a nossa fé. Mas o Senhor, pelo Espírito, nos sustenta. O Senhor, pelo Espírito, nos fortalece. O Senhor, pelo Espírito, sempre de novo nos devolve a sensatez, a entendermos qual é o propósito de Deus e jamais cedermos àquelas pessoas que tentam nos prejudicar de uma maneira ou de outra. É o Espírito Santo em nós. Por isso vocês são bem-aventurados, Pedro diz, vocês são felizes, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Glória a Deus! Não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos sozinhos no meio dessas circunstâncias. Há uma presença sobre nós, o Espírito de Deus que repousa, descansa, ele habita, ele está no nosso interior. Isso é consolador, isso é animador, isso com certeza nos fortalece e nos impulsiona para perseverarmos firmes na nossa vida cristã, independente de oposições que surjam na nossa caminhada. Vamos sobrepujá-las,
Vamos vencê-las todas, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus, que vai nos habilitar a essa vitória constantemente. Então, queridos, é um texto muito interessante que Pedro escreve aos seus leitores e que diz respeito a cada um de nós. Porque quando nós olhamos ao redor, olhamos nações da terra, onde a perseguição é muito intensa, onde pessoas são atribuladas constantemente por causa da sua fé em Cristo Jesus. E vemos isso cada vez mais se aproximando de nós. Vemos cada vez mais situações que antes não aconteciam, de repente começando a acontecer próximas de nós. Por isso, nós precisamos estar muito atentos àquilo que está acontecendo. Mas, acima de tudo, temos que estar atentos à palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é aquela que nos ensina, nos alerta sobre todas as coisas. Por isso, precisamos nos voltar à palavra, meditar sobre ela, orar para que o Espírito de Deus nos traga o entendimento e o discernimento de onde nós estamos no meio de todas as situações, de como nos postar para que nós possamos permanecer inabaláveis, independente das tribulações e dos insultos que vierem sobre a nossa vida. Entenda, há uma presença em nós, o Espírito Santo de Deus. E aqui, concluindo a leitura que eu fiz, ele diz assim: para que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Que o nosso sofrimento não seja por causa de pecado, que o nosso sofrimento seja por causa da nossa fé. E isso é muito sério, que muitas pessoas que se dizem cristãs sofrem porque pecam, porque têm dado brechas, e o diabo tem prevalecido sobre elas em muitas áreas. Sabe, quando você estiver cheio do Espírito, o Espírito repousando sobre a sua vida, quando você estiver plenamente conectado com o Senhor, você vencerá o pecado, você não se deixará vencer do mal, você o vencerá por causa da presença do Senhor na sua vida. Por isso, Pedro conclui: mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Meu irmão, minha irmã, se você sofrer por causa da sua condição de cristão, pessoa comprometida com Jesus, essa palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas é aqui, citada por Pedro. Outras vezes é em Atos, citada por Paulo. Cristão era uma palavra pejorativa lá no começo, mas depois se tornou a designação das pessoas que têm Jesus e têm compromisso com a fé. Por isso Pedro usa essa palavra e diz: mas se você sofrer por ser cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque você está conectado com o Senhor, porque você está firme em Jesus, porque o Espírito de Deus repousa sobre você, porque a sua fé é uma fé genuína e verdadeira, uma fé firmada em Cristo Jesus, o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a sua vida cada vez mais esteja voltada ao Senhor, que você seja uma pessoa atenta às coisas ao seu redor e que você se sinta impulsionado cada vez mais a buscar o Senhor e andar na sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o apóstolo Pedro nos alerta a respeito de provações, de tribulações pelas quais o cristão ele pode passar. E quando nós olhamos ao redor, Senhor, vemos que cada vez mais condições, ó Deus, surgem ao nosso redor que apontam para a possibilidade, ó Deus, de tribulações e perseguições contra os filhos de Deus. Por isso eu quero colocar cada pessoa que está unida, ó Deus, a nós nesse momento,
diante do Senhor. Quero orar para que o teu Espírito repouse com maior poder, com maior intensidade sobre cada um, que o teu Espírito encha cada vez mais a vida daqueles que se denominam cristãos, Pai, para que estejam preparados para enfrentar qualquer situação na sua vida. E se vier tribulação, Pai amado, que essas pessoas não fiquem aflitas e, como diz Pedro, não se envergonhem. Pelo contrário, entendam que são pessoas privilegiadas. Por quê? Porque têm o Espírito de Deus, porque estão andando numa fé genuína, porque são fiéis ao Senhor, ao qual entregaram a sua vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Deus, fortalece o teu povo. Pai, abre os olhos e o entendimento dos teus filhos, Pai, para que sempre estejam firmes no Senhor e absolutamente nada e ninguém possa remover qualquer pessoa da sua posição de fé e dependência desse Senhor Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nesse final de semana, o último final de semana de fevereiro, nós teremos as nossas reuniões normais. Teremos sábado os jovens do Movimento Livres. Venha, participe, seja abençoado. No domingo temos os cultos da família, tanto pela manhã às 9 horas, como à noite às 19 horas. Cremos na presença do Espírito, cremos no mover de Deus, cremos na ação sobrenatural do Senhor, na vida daqueles que estiverem reunidos conosco. Deus abençoe. Obrigado por você ter participado deste momento. Deus abençoe sua vida e a sua casa. Amém.